Descubra os 3 métodos de sedução mais poderosos, baseados em Maquiavel, que 99% dos homens desconhecem. Técnicas psicológicas proibidas para despertar atração irresistível. O movimento invisível que quebra padrões. A atitude imperial que inverte a dinâmica de poder e a negligência calculada que cria obsessão. Aprenda a linguagem corporal magnética, o timing perfeito do toque e como se tornar o homem que elas não conseguem esquecer. Já sentiu aquela frustração devastadora ao ver a pessoa que você deseja se afastar de você sem nem te notar? Aquela dor silenciosa que te consome enquanto você permanece imóvel, invisível, reduzido a ser uma testemunha da sua própria irrelevância. Você está prestes a descobrir algo que desafia tudo o que você acreditava saber sobre o desejo humano. Não falo de truques baratos nem de enganos superficiais, mas de um código ancestral que apenas 1% dos homens conhece e domina. Uma dança entre mentes e corpos onde a maioria segue regras que nunca funcionaram, enquanto poucos conhecem os movimentos secretos que transformam atração em obsessão. Se este início já te fez pensar por um segundo, curta agora, porque o que vou te revelar pode revolucionar sua existência para sempre. Estes métodos proibidos de Maquiavel permaneceram ocultos por séculos e hoje, pela primeira vez, serão revelados em toda a sua crueza. O primeiro método proibido de Maquiavel começa muito antes de você pronunciar uma única palavra. É o que chamo de movimento invisível, aquele instante em que você rompe com todo o esperado e gera uma fissura na realidade cotidiana. Esqueça tudo o que te disseram sobre abordagens tradicionais, aqueles "olá, tudo bem?", que morrem no exato momento em que são pronunciados. A sedução não começa com um cumprimento cortês que se desvanece no ar sem deixar vestígios. Começa com uma ruptura, uma fratura no esperado, uma faísca que desperta algo adormecido nela. Pense assim: cada mulher que você conhece já foi abordada centenas, talvez milhares de vezes, sempre com as mesmas frases batidas, os mesmos padrões previsíveis, a mesma energia desesperada que grita, "Por favor, me note". O cérebro dela desenvolveu um filtro automático que descarta imediatamente tudo o que soa familiar ou convencional. É um mecanismo de defesa, uma forma de navegar em um mundo onde a atenção feminina é constantemente solicitada. O que faz então o primeiro método proibido de Maquiavel? Destrói esse filtro desde o primeiro segundo. Imagine se aproximar dela e, em vez de seguir o roteiro que todos os homens seguem, você diz: "Você tem cara de quem odeia conversas superficiais, mas que secretamente ama o caos". Nesse instante, algo muda na expressão dela. Uma pausa, um piscar de olhos. O cérebro dela se ativa como um motor que acabou de receber combustível de alta octanagem. Por que isso acontece? Porque você interrompeu o padrão automático dela. Você não é mais um do rebanho. Você conseguiu que ela sentisse curiosidade, e a curiosidade é a porta de entrada para o desejo. Este é o primeiro princípio que Maquiavel compreendeu perfeitamente. Controlar a primeira impressão é controlar toda a interação que virá depois. A primeira frase é a fundação de todo o jogo posterior. É como o movimento de abertura no xadrez. Estabelece o ritmo de toda a partida. Define o campo de batalha emocional onde tudo o mais se desenvolverá. Se você abre fraco, com algo comum e previsível, você já se colocou na defensiva. Passará o resto da interação perseguindo, tentando recuperar terreno perdido. Mas se você abre forte, com algo inesperado, poético ou ligeiramente absurdo, você ganha a vantagem do enquadramento. Agora, ela está no seu mundo, jogando pelas suas regras. Este é o verdadeiro movimento maquiavélico. Não se trata do que você diz exatamente. Trata-se de como você corta através do ruído cotidiano. E isso não é apenas verbal, é energético. É o seu tom, o seu timing, a calma deliberada na sua forma de falar. Aquele leve sorriso como: se você já soubesse como tudo vai terminar. Os homens que se aproximam com frases de alta frequência e previsíveis são descartados pelo subconsciente dela em segundos. Mas um homem que caminha com um senso de imprevisibilidade controlada, ele se torna uma pergunta que ela quer responder. Nunca se esqueça desta verdade proibida. As mulheres se sentem atraídas pelo que não entendem imediatamente. Então, seja o enigma, seja a ruptura,
Seja o homem que fala não para impressionar com palavras bonitas, mas para provocar algo dentro dela que ela havia esquecido que podia sentir. O movimento invisível não busca validação, não mendiga atenção, projeta um sinal psicológico claro. Não estou aqui para te impressionar com desespero. Estou aqui para ver se você vale a pena o jogo. Quando seu primeiro movimento a faz parar e pensar, o jogo já é seu. Maquiavel entendeu isso perfeitamente quando escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pela inteligência, pois todos podem ver, mas poucos compreendem o que veem. O primeiro método proibido te ensina a ser visto de uma maneira que poucos homens conseguem, através de um movimento que parece invisível para a maioria, mas que é devastadoramente eficaz para quem o executa com maestria. É aqui que toda a fundação da atração começa a se solidificar, até se tornar algo inquebrantável. O segundo método proibido de Maquiavel é o que chamo de atitude imperial, e vai muito além da confiança superficial que todos pregam, mas poucos verdadeiramente encarnam. A verdadeira atitude imperial não é o que você diz, é o que você não precisa dizer. É aquela presença silenciosa que preenche espaços sem esforço, porque veja bem, ela percebe tudo antes que você abra a boca, lê sua essência, observa como você se senta, por quanto tempo mantém o contato visual, se sua presença preenche o ambiente ou mendiga espaço. Maquiavel disse isso com clareza brutal. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambas as coisas. Não. Estou falando de gerar medo literal, mas de criar respeito. De despertar aquela sensação de que você está diante de alguém que não precisa da sua aprovação para existir plenamente. A verdadeira atitude imperial é silenciosa. Caminha sem se anunciar. Fala devagar. Move-se com certeza e, acima de tudo, não teme a perda. Essa é a postura que vira toda a dinâmica de poder de cabeça para baixo. Uma vez que você a aprende, ela começa a se qualificar para você, em vez de você ter que provar seu valor para ela. Deixe-me tornar isso visual para que você entenda completamente. Pense na última vez que você entrou em um showroom de automóveis. O vendedor que te assediou, que se grudou em você como uma sombra, que não parava de perguntar: você gostou? Quer experimentar? O que achou? Ele irradiava um desespero que você podia sentir o cheiro e, instantaneamente, você teve a vantagem porque a necessidade dele diminuiu o valor dele aos seus olhos. Agora imagine outro vendedor. Ele te cumprimenta com calma, te mostra o carro com elegância, depois se retira em silêncio. Ele sabe o que está oferecendo. Sabe que você sentirá se é o certo para você. De repente, você sente a necessidade de provar que é digno do negócio. Você começa a fazer perguntas. Você começa a justificar seu interesse. É exatamente o mesmo na sedução. Quando você demonstra que sua vida está completa, rica em propósito, cheia de alegria, ancorada em força, com ou sem ela, você se torna o prêmio, não o caçador. Desesperado, não o mendigo emocional que implora por atenção. Como você irradia essa atitude imperial através do seu corpo? Porque as palavras mentem, mas a energia nunca mente. Ombros relaxados, mas fortes. Postura ereta que fala de dignidade. Contato visual inabalável que não pede desculpas por existir. Respiração lenta e constante. Movimentos precisos e intencionais como se você fosse o dono do próprio tempo. Nada de mãos trêmulas. Nada de pernas que saltam nervosamente. Nada de fala rápida e ansiosa. Você fala como se confiasse no seu silêncio, porque estudos demonstram que mais de 90% da comunicação é não verbal. Ela não apenas te escuta, ela te sente em cada fibra do ser dela. E se a sua energia diz, por favor, me ame, ela se afastará, mesmo que suas palavras digam algo completamente diferente. Mas se sua presença diz, você é bem-vinda para me acompanhar, mas eu não me dobro por aprovação, ela se inclina para você porque o desapego é inebriante, é viciante, é o que a maioria dos homens nunca consegue transmitir. Esta é a paradoxo maquiavélico que muda tudo. Quanto menos você busca validação, mais seu valor se multiplica aos olhos dela. Quanto menos você precisa da aprovação dela, mais ela quererá conquistar a sua. É a inversão perfeita da dinâmica habitual onde o homem persegue e a mulher avalia.
Então lembre-se, não persiga a atenção dela, persiga seu próprio poder interior, porque quando um homem se torna magnético de dentro para fora, tudo o que está fora começa a orbitar ao redor dele, como se fosse o centro gravitacional do seu próprio universo. O verdadeiro poder, como Maquiavel sabia, não se exerce, ele se exibe em silêncio. É uma aura, uma frequência, uma certeza interior que os outros podem sentir. E quando você a cultiva genuinamente, você se torna irresistível não porque tenta ser, mas porque simplesmente é. Este é o mais contraintuitivo de todos os métodos, o que desafia cada instinto natural que você tem. É o que chamo de negligência calculada, a arte sedutora de dar um passo para trás exatamente no ponto máximo de conexão. Não porque você não se importa, mas porque você entende uma das verdades mais poderosas sobre o desejo humano. A saudade cria obsessão. O vazio gera anseio desesperado. Maquiavel compreendeu isso quando escreveu: os homens são tão simples e se submetem às suas necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Não se trata de enganar no sentido de mentir, mas de compreender que as pessoas valorizam o que não podem ter facilmente. Você conhece aquele momento perfeito em que a conversa flui sem esforço, em que os sorrisos surgem naturalmente, em que ela está completamente presente com você, absorta na sua presença, pendurada em cada palavra que sai da sua boca. Esse não é o momento para seguir em frente e espremer até a última gota dessa conexão. Esse é o momento para ir embora, para desaparecer, exatamente quando tudo parece mais vivo e promissor. Sim, exatamente. No ponto mais alto. Exatamente quando tudo parece mais elétrico e cheio de possibilidades. Você simplesmente diz: eu adoraria ficar mais tempo, mas preciso ir. Vamos continuar essa conversa em outro momento. O que acontece depois não é lógico. É completamente químico e primitivo. O cérebro dela libera dopamina em quantidade considerável e então você desaparece. Você acabou de se tornar o episódio que termina em suspense. A música que é cortada na melhor parte. O livro que fecha. Exatamente quando a trama fica interessante. Pense na última série viciante que você assistiu. Ela não explicava tudo, não resolvia todas as tramas, te deixava com fome demais. É isso que você deve se tornar. Não o filme de 3 horas que se arrasta até que todos percam o interesse, mas o episódio tenso e cheio de suspense que a deixa sem fôlego e contando os dias até a próxima temporada. Isso significa que você não responde no momento em que ela te manda mensagem. Você não atende a cada ligação, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Você vive a sua vida. Você se move pelo seu mundo como um homem em uma missão. Um homem que tem opções, propósito, gravidade própria. Porque quando ela nota sua ausência, o radar emocional dela se ativa de uma maneira que ela não consegue controlar. Onde você está? Com quem você está? Por que você não respondeu? E nesse momento ela não está apenas pensando em você, ela está te sentindo. Agora, você está na mente dela, em loop, reproduzindo sua voz, relendo sua última mensagem como se fosse um código secreto que precisa decifrar. Esta é a mudança crucial quando ela começa a perseguir, não por estratégia, mas por tensão, emoção não resolvida, ânsia de resolução. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. Eles ficam tempo demais, respondem rápido demais, eliminam toda a atenção e, ao fazer isso, matam o desejo em seu berço. Mas você aprenderá a se afastar com elegância, a deixá-la com uma amostra, não com a refeição completa, a criar silêncios que ressoam mais forte que as palavras, porque essa é a paradoxo mais linda e cruel. Quanto menos ela tiver de você, mais ela precisará de você. A negligência calculada não é crueldade, é compreensão profunda da natureza humana. É reconhecer que o vazio não é ausência, mas presença invertida. É o espaço onde a imaginação dela constrói versões idealizadas de você, onde seu valor aumenta exponencialmente, sem que você precise fazer absolutamente nada. E isso funciona porque vai contra toda a programação social moderna. Em um mundo onde tudo é instantâneo, onde a gratificação imediata é a norma, o homem que sabe criar espaço, que entende o poder da ausência, torna-se imediatamente diferente, imediatamente intrigante. Mas atenção,
Isso não significa ignorá-la ou tratá-la mal. A negligência calculada não é desinteresse real, é interesse estratégico. É compreender quando se retirar para criar anseio, quando calar para que suas palavras tenham mais peso, quando finalmente chegarem. Como disse Maquiavel, nunca tente ganhar pela força o que pode ser ganho pela astúcia. A negligência calculada é exatamente isso. A astúcia de entender que às vezes o movimento mais poderoso é não se mover absolutamente. Agora que entendemos os 3 métodos proibidos de Maquiavel, chega o momento da verdade, a aplicação prática no mundo real. Porque sem ação, tudo o que discutimos se torna teoria impotente. E a teoria sem prática é como um mapa sem viagem. Interessante, mas inútil. A aplicação começa com algo que quase ninguém te dirá: a calibração perfeita. Não se trata de aplicar esses métodos de forma rígida ou mecânica. Trata-se de entender a dança sutil entre o que ela espera e o inesperado, entre o que anseia conscientemente e o que deseja inconscientemente. O primeiro passo é observar antes de agir. Quando você conhece uma mulher, reserve um momento para ler a energia dela. Ela é extrovertida ou introvertida? Fala rápido ou devagar? A linguagem corporal dela é aberta ou fechada? Essa leitura inicial permitirá que você ajuste a intensidade dos seus métodos. Com uma mulher extrovertida e enérgica, o movimento invisível deve ser mais dramático, mais provocador, porque o limiar de estimulação dela é mais alto. Você parece o tipo de pessoa que tem 2 personalidades completamente diferentes. A que você mostra ao mundo e a que guarda só para você. Com uma mulher mais reservada e introspectiva, um movimento mais sutil, mas igualmente inesperado. Há algo na forma como você observa tudo que me diz que você vê coisas que a maioria das pessoas ignora. A atitude imperial se mantém constante com qualquer tipo de mulher, porque é o seu fundamento, o seu centro de gravidade. Não muda de acordo com quem você está, mas se torna parte da sua essência. É a sua forma de se mover pelo mundo, independentemente de quem esteja olhando. No entanto, a negligência calculada requer um ajuste fino, dependendo da pessoa. Com alguém muito segura, você pode ser mais direto na sua retirada. Com alguém mais ansiosa ou com padrões de apego inseguro, você precisa de uma retirada mais gradual para não ativar mecanismos de defesa que acabem fechando todas as portas. Aqui está o segredo que ninguém te diz. Esses métodos funcionam em camadas, não em sequência linear. Não é que primeiro você aplica o movimento invisível, depois a atitude imperial e finalmente a negligência calculada. É que os 3 métodos se entrelaçam, se reforçam mutuamente, criando um campo magnético de atração impossível de resistir. Pense nisso como uma sinfonia, não como passos de dança. Tudo acontece simultaneamente, em diferentes níveis de intensidade, dependendo do momento. O movimento invisível pode durar segundos, mas estabelece o tom. A atitude imperial é constante, subjacente a tudo o que você faz. E a negligência calculada aparece em momentos estratégicos, como o silêncio entre as notas musicais que cria o ritmo. Mas atenção a este ponto crucial. A autenticidade é tudo. Se você tentar aplicar esses métodos como técnicas externas, como um disfarce que você veste, será descoberto imediatamente. As mulheres têm um radar extremamente sensível para detectar incongruências. Se suas palavras dizem uma coisa, mas sua energia diz outra, elas sempre confiarão na energia. Por isso, a verdadeira aplicação do código proibido começa com você mesmo, com se transformar internamente, com cultivar genuinamente aquele desapego emocional, aquela presença magnética, aquela capacidade de se mover imprevisivelmente em um mundo previsível. Como isso se manifesta na prática? Imagine que você está em um bar e vê uma mulher que te interessa. Não se aproxima imediatamente. Você a observa, respira, se concentra. Quando finalmente decide se aproximar, o faz com um propósito claro, mas sem apego ao resultado. Seu movimento invisível poderia ser ignorar completamente as convenções do primeiro encontro. Em vez de se apresentar, você diz a ela: "Acabei de apostar com meu amigo que consigo adivinhar 3 coisas sobre você só de olhar. Se eu errar alguma, te compro uma bebida. Se eu acertar, você me conta algo que ninguém sabe sobre você."
Sua atitude imperial se manifesta em como você ocupa o espaço físico ao lado dela. Você não se inclina para a frente ansiosamente. Mantém uma postura relaxada, mas poderosa. Sua voz é calma, ligeiramente mais baixa do que o normal. Seus movimentos são deliberados, não nervosos ou apressados. E finalmente, depois de 15, 20 minutos de conversa genuína, quando você sente que uma conexão real está crescendo, aplica a negligência calculada. Foi um prazer te conhecer. Preciso encontrar meus amigos agora, mas deveríamos continuar essa conversa outro dia. E você vai embora enquanto ela ainda quer mais. Não quando a conversa perdeu a magia. Para dominar verdadeiramente os 3 métodos proibidos de Maquiavel, você precisa compreender a psicologia profunda que os sustenta. Não basta aplicar técnicas, você deve entender por quê funcionam, que molas ativam na mente humana, que químicos liberam no cérebro. O desejo humano não é racional. Nunca foi e nunca será. Operamos sob a ilusão de que nossas decisões românticas são conscientes, mas a neurociência moderna demonstrou algo que Maquiavel intuiu há séculos. A atração ocorre no cérebro primitivo, nessas camadas ancestrais onde as decisões são tomadas antes mesmo que a mente consciente perceba. Você acha que as mulheres escolhem conscientemente por quem se apaixonam? Claro que não. É o cérebro primitivo delas que decide, essa parte ancestral que vem dos tempos das cavernas, quando a sobrevivência dependia de escolher o parceiro adequado. E esse cérebro não se preocupa com flores ou jantares caros. Não se comove com gestos românticos tirados de filmes. Ele se preocupa com sinais de valor, com indicadores de poder, com marcadores de status social. Ele se preocupa com a sensação visceral, não com a lógica racional. E os 3 métodos proibidos tocam diretamente essas cordas primordiais. O movimento invisível ativa o sistema de alerta do cérebro. Quando você faz algo inesperado, imprevisível, provoca uma resposta de orientação. A amígdala cerebral dela, aquela parte encarregada de registrar ameaças e oportunidades, se acende imediatamente. Você não é perigoso, mas também não é previsível. E essa combinação é intoxicante para a mente feminina. A atitude imperial ativa o sistema de avaliação de hierarquias sociais. Durante milênios, as mulheres desenvolveram uma sensibilidade extrema para detectar quais homens ocupam posições alfa em seus grupos sociais. Não porque sejam superficiais, mas porque, evolutivamente, emparelhar-se com homens de alto status significava maior proteção e recursos para ela e sua descendência. Quando você encarna a verdadeira atitude imperial, está enviando sinais claros a nível subconsciente. Eu tenho valor social. Não preciso mendigar atenção porque recebo atenção naturalmente. Eu sou a escolha, não o que escolhe desesperadamente. A negligência calculada ativa talvez o mecanismo psicológico mais poderoso de todos. A teoria da reatância. Quando percebemos que nossa liberdade de ter algo está ameaçada, neste caso sua atenção e presença, imediatamente esse algo se torna mais valioso. É por isso que as crianças querem exatamente o brinquedo que não podem ter. E é por isso que nós, adultos, não mudamos tanto quanto gostamos de acreditar. Além disso, a negligência calculada cria um padrão de reforço intermitente. Estudos mostram que, quando as recompensas são previsíveis, elas perdem seu poder viciante rapidamente. Mas quando são intermitentes, imprevisíveis, tornam-se exponencialmente mais poderosas. É o mesmo mecanismo que torna as máquinas caça-níqueis e os jogos de azar viciantes. Quando sua atenção e afeto chegam de forma intermitente, não constante nem previsível, você se torna uma fonte de dopamina para ela. Literalmente, você se torna uma droga. Sua presença, suas mensagens, sua atenção se transformam em doses de prazer neurológico que ela começa a ansiar quase com desespero. Mas há algo mais sutil e profundo em jogo aqui. Algo que poucos realmente compreendem. O que esses métodos provocam, em última análise, é o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Quando suas ações não coincidem com as expectativas dela, quando você não segue o roteiro que todos os outros homens seguem, você cria uma tensão mental que precisa de resolução. E a forma como a mente dela resolve essa tensão é fascinante.
Ela começa a justificar o interesse dela em você. Começa a encontrar razões pelas quais você é especial, diferente, intrigante. Começa a se convencer de que há algo extraordinário em você que justifica a atração dela. O mais poderoso de tudo isso é que você não está manipulando os sentimentos dela. Você está criando um espaço para que os sentimentos dela floresçam naturalmente. Você não está forçando nada. Você está convidando. Você não está empurrando. Você está atraindo. E aí reside a diferença crucial entre a manipulação tóxica e a arte da sedução maquiavélica. Você não está criando sentimentos falsos. Você está criando o contexto perfeito para que surjam sentimentos reais, profundos, intensos. Como disse Maquiavel, os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pela inteligência, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você parece, mas poucos compreendem o que você é. Chegamos ao nível mais avançado dos métodos proibidos, o toque magnético. Este não é um quarto método separado, mas a expressão física dos 3 anteriores. É onde a teoria se torna sensação, onde o abstrato se torna tangível, onde a sedução deixa o reino das palavras e entra no domínio primário do contato humano. Isso não tem a ver com luxúria descontrolada. Não se trata de apalpar ou forçar situações. Isso é ritual ancestral, linguagem primitiva que transcende as palavras. O toque é a linguagem mais antiga da humanidade, mais velha que as palavras, mais profunda que a lógica. Ele evita a mente e fala diretamente ao subconsciente, onde são tomadas as decisões reais sobre atração e desejo. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Ela não se sente atraída pelo toque em si. Ela se sente atraída pela maneira como ele acontece, pelo seu timing perfeito, pelo seu ritmo, pela sua intenção clara. O toque certo no momento certo pode vincular uma lembrança ao corpo dela de uma forma que durará para sempre. Mas o toque errado, o apressado, o forçado, mata tudo instantaneamente. Como ele começa então? Não com ousadia cega, mas com inocência calculada. Um toque leve no ombro dela, enquanto você ri de algo que ela disse. Uma mão a guiando gentilmente através de uma porta. Um high five lento e brincalhão que se estende por meio segundo a mais do que o normal. Momentos que parecem naturais, mas que deixam uma marca indelével. Você escala não através de pressão, mas através de presença. Você toca e depois se retira. E essa retirada é tudo. Ela cria ausência e a ausência cria anseio. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. O toque não é sobre o contato, é sobre o que acontece no momento seguinte. Porque quando você toca e para, o corpo dela sente o silêncio e começa a sentir sua falta antes mesmo de você ter ido embora. Este é o toque intermitente, o equivalente psicológico de um batimento cardíaco. Ligado, desligado, perto, longe, seguro, perigoso. Ele constrói uma tensão que ela não consegue nomear. Inunda o sistema dela com ocitocina e dopamina, os mesmos químicos que são liberados durante o prazer e a conexão. E aqui está a linda paradoxo. Quanto mais natural ele parece, mais poderoso ele se torna. Você não deve telegrafar sua intenção, não deve hesitar. Você toca como um homem que já fez isso 1000 vezes, não porque você é desesperado, mas porque você está centrado em si mesmo. Sua mão não pede permissão, ela lê a reação dela. Se ela se inclina para você, você sabe. Se ela se retrai, você se adapta. Porque o toque masculino não é invasivo, é observador. Ele escuta com a pele. E quando usado corretamente, ele a faz sentir algo terrivelmente raro no mundo moderno. Um homem que está no controle de si mesmo e sintonizado com ela ao mesmo tempo. Isso é magnético. Isso é o que a mantém acordada à noite. Maquiavel compreendeu que o maior poder não é o que se impõe, mas o que se insinua, o que se filtra lentamente, até que seja impossível distingui-lo dos próprios desejos. O toque magnético funciona exatamente assim, não como imposição, mas como um convite silencioso que ela não pode recusar. Há um momento específico que você deve aprender a reconhecer, um momento que separa os mestres dos amadores. É aquele instante em que as pupilas dela se dilatam ligeiramente, em que a respiração dela muda de ritmo,
em que o corpo dela se orienta inconscientemente para o seu. É o sinal silencioso que diz: estou pronta para mais. A maioria dos homens nunca nota esses sinais. Avançam rápido demais, ou pior ainda, nunca avançam por medo da rejeição. Mas você, que está aprendendo os métodos proibidos, desenvolverá essa sensibilidade que permitirá a você se mover em perfeita sincronia com os sinais não verbais dela. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder do toque magnético não está na sua intensidade, mas na sua precisão. Não está em forçar, mas em saber exatamente quando e como tocar para que cada contato se grave na memória sensorial dela. E a beleza final deste método é que ele transcende as palavras. Muito depois de ela esquecer o que você disse, ela se lembrará de como você a fez sentir. Não na mente dela, no corpo dela. Porque é aí que o desejo realmente vive, não em pensamentos elaborados, mas em sensações primárias, instintivas, irresistíveis. Quando você domina o movimento invisível, a atitude imperial, a negligência calculada e os coroa com o toque magnético, você se torna algo mais do que um homem interessante. Você se torna uma experiência inesquecível, uma presença que se grava no sistema nervoso dela, alguém que ela não consegue esquecer, mesmo que queira. E esse é o verdadeiro objetivo dos métodos proibidos de Maquiavel. Não apenas atrair momentaneamente, mas criar uma impressão tão poderosa que perdure muito depois de você ter ido embora. Como disse o próprio Maquiavel, a natureza dos povos é inconstante. É fácil persuadi-los de algo, mas é difícil mantê-los nessa persuasão. O tempo escorre enquanto você permanece aí, remoendo, analisando demais cada possibilidade. Outros homens já estão usando esses métodos proibidos e obtendo resultados, enquanto você continua assistindo, continua duvidando, continua se perguntando se isso realmente funciona. Cada momento de indecisão é um bisturi que corta lentamente as asas do seu verdadeiro potencial. Pergunte a si mesmo: daqui a 5 anos, você quer estar exatamente no mesmo lugar, com as mesmas frustrações silenciosas, vendo a mulher que você queria nos braços de um homem que simplesmente soube como agir? Ou você quer ser o homem que elas não conseguem esquecer? O homem que nunca implora? O homem que escolhe em vez de ser escolhido? A decisão é sua e sempre foi. Mas lembre-se disso como se sua vida dependesse. O conhecimento sem ação está morto. O verdadeiro poder não espera permissão. Se você ressoou com o que descobriu hoje, comente: eu comando sem dizer nada. E prepare-se, porque no próximo vídeo revelarei o 4º método proibido, aquele que Maquiavel ocultou até mesmo de seus discípulos mais próximos. O código final que desbloqueia todo o resto.